da Irmandade, da Santa Palavra que o Senhor nos trazia, o Santo Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14, verso 13 em diante. Santo Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14, verso 13 em diante. Glória a Jesus. Iniciar a leitura, a partir do verso 13, Mateus 14, verso 13 em diante. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo de uma grande multidão, e possuindo íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E já no chegar da tarde, seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada, despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é vista que vão dar e vós de comer. E já lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele disse: trazem-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciados, levantaram 2 pedaços que sobejaram 12 alformas cheias. Os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e chegada a tarde estava de sono. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-os caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou o homem, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras ao redor, e trouxeram todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a hora do seu vestido, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Este viagem. Amém. A palavra, irmãos, que o Senhor nos mostra nesta noite, esses milagres que o Senhor Jesus fez enquanto estava numa natureza carnal. Irmãos, o Senhor fez muitos milagres. E cremos que o Senhor é o mesmo Jesus, apesar de não estar mais carne e osso entre nós, mas está entre nós em espírito, porque sentimos a sua presença. E esse culto foi aberto em nome do Senhor Jesus. E todas as vezes que o Senhor esteve no lugar, sempre teve obra, sempre teve operação, sempre teve milagres espirituais e milagres materiais. E aqui, irmãos, a primeira parte que teremos aqui, irmãos, teve milagres espirituais, cura das pessoas que estão possuídas por espíritos contrários, também curas materiais, irmãos, de enfermidades. E o Senhor Jesus, irmãos, nosso Deus, principalmente Deus Pai,
o Senhor Jesus, o seu Filho amado do Espírito Santo, Ele sempre supre as necessidades da igreja, e do seu povo, em todos os sentidos da nossa vida, seja material ou seja espiritual. Mas veja bem que nesta primeira multiplicação dos pães, irmãos, o Senhor tinha anunciado, irmãos, a salvação de uma grande multidão junto com o Senhor, curar os enfermos, irmãos. E era muita gente, mandado, olha aqui, 5.000 homens além das mulheres e crianças, muito povo. E os discípulos, irmãos, ainda não conheciam direito o Senhor, estavam no início do Evangelho, irmãos. E os seus discípulos chegaram perto do Senhor Jesus e disse: Mestre, o lugar é deserto, a hora já é avançada, glória ao Senhor. Despede a multidão para que vão pelas aldeias, pelos lugares, e vão cada um para a sua casa comprando comida para si. O que o Senhor Jesus falou para os discípulos, irmãos? É verdade, manda embora. Cada um, desculpa a expressão, pode dizer assim, fazendo a palavra para nossos dias, agora não se vire aí, vamos, não para cada um se vire lá para a sua casa. O Senhor nunca despediu ninguém vazio. Nesta noite, pelo poder desta palavra, o Senhor não despedirá da igreja, ninguém sairá daqui vazio ou vazia, seja espiritual ou material, o Senhor não suprirá as nossas necessidades. Mas, irmandade, tanto no primeiro parágrafo como no segundo, é uma parte muito importante do Senhor, irmãos, na observação da leitura e pela revelação, que vemos discípulos que estavam junto com o Senhor, irmãos, o poder deles era limitado, estavam com o Senhor, pois fizeram obras maravilhosas, aleluia, que o Senhor foi dando para eles o poder, mas enquanto estavam junto com o Senhor, irmãos, eles eram totalmente dependentes do Senhor. Está vendo, cara? Nesta parte aqui da multiplicação dos pães, os discípulos chegaram, Senhor, despede. Aí o Senhor, não é visto que eles vão sair pelo caminho, então desde manhã aqui comigo, vão sair daqui sem comer? Aleluia. Dai-vos de comer, quer dizer, para os discípulos, até um teste que o Senhor fez com eles aqui, os 12. Dai-vos de comer então? Aleluia. Eles disseram, ó Senhor, olha a dependência que eles tinham e que nós temos que ter do Senhor, mandado. Aquele que é autossuficiente, aquela que é autossuficiente, e fala que não precisa do Senhor, está totalmente enganado ou enganada. Mas se toda esta igreja, este grupo aqui, irmãos, que o Senhor nos reuniu, tiver esse propósito, Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti, material e espiritual, dá glória a Deus nesta noite, irmão, que o Senhor estará na tua vida, irmão. Glória a Deus. Sabe que, quer dizer, dá você de comer para eles. Aí eles disseram, Senhor, não temos capacidade para isso não. É 5.000 para comer. E, aleluia, temos aqui 5 pães e 2 peixes. Aí o Senhor falou, traz aqui então esses peixinhos, esses pães. E mandou que a multidão se sentasse sobre a erva, aleluia, sobre a grama, tomou o pão, tomou os peixes, ergueu os olhos no céu, deixou partir os pães. E olha que bonito isso aqui mandaram. Deu aos discípulos, e os discípulos, aleluia, davam para a multidão de comer. Quer dizer, está vendo? Olha, vocês dependem de mim, viu? Vocês têm que estar junto comigo para ver a obra. Irmandade. E sabe o que acontece, mas quem está perto do Senhor? Vamos imaginar 5.000 pessoas. Essa igreja aqui cabe sentado, se não me engano, 550 pessoas, mais ou menos, 500, 600 pessoas. 5.000, irmãos, diria, vamos dizer, daqui até a Madalena, mais para frente, né? 5.000 pessoas. Quem estava longe comeu o pão e comeu o peixe, mas não viu a obra de perto. Quem estava perto do Senhor participou do peixe, participou do pão e viu o milagre. Outros comeram, se fartaram. Aleluia. E o que o Senhor nos ensina nesta noite?
Irmãos, o Senhor vai abençoar nós. Não é que é palavra de final de ano. Não, na verdade, para Deus não tem folhinha. Aleluia. Mas o Senhor fala para nós: haverá benção espiritual e material na nossa vida. Nós estamos testemunhos aqui hoje. Obras de milagre, irmãos. Cremos nisso aqui. O Senhor Deus é o mesmo. O Senhor Jesus é o mesmo. Aleluia. Deus fará obra de milagre na minha e na tua vida. Mas, além de participar da obra, esteja perto do Senhor para ver a obra. Glória ao Senhor. Irmã, e olha que interessante isso aqui. O Senhor nos traz na revelação. Irmãos, todos comeram. Aleluia. E sabe quantos, aleluia, quantas alcofas, quer dizer, quantos cestos de pão, aleluia, foram cheios? 12, quer dizer, cada discípulo, glória ao Senhor, teve um cesto de pão para distribuir. Isso aqui, irmão, novo ministério, principalmente, como aqui eu, Gustavo, pessoal da palavra, aleluia, não é no ministério, é bem-aventurado quando todas as vezes a gente pega na igreja: Senhor, meu cesto está vazio, aleluia, enche ele para dar pouco a irmandade, aleluia, assim não faltará a palavra de Deus da nossa boca, irmandade. E olha que interessante que o Senhor nos traz, irmãos, trazendo a palavra para o nosso calendário. Primeira multiplicação dos pães, irmãos, 12 alcofas cheias, quer dizer, todo mês, o ano tem 12 meses, todo mês tem pão, aleluia. Mas será que é só uma vez por mês? Isso é mandado. O Senhor está trazendo isso aqui agora. Se ler depois, mais para frente, no 15, a segunda multiplicação, mandado, sobrou 7 cestos cheios de pedaços. A primeira foi 12, a segunda foi 7. Quer dizer, todo dia da semana, todo mês, todo ano, toda aquela vez que nós entramos na igreja, uma congregação, ouvir a palavra, não falta o pão da vida. Não é um mistério. O pão da vida é a palavra. E ela é multiplicada, irmãos. Glória ao Senhor, não falta a palavra. Esta obra tem 125 anos, irmãos. Desde 1910 que o Senhor iniciou a obra aqui no Brasil. Quantas palavras foram pregadas? Quantas palavras nesse momento? Quantos cultos estão tendo, aleluia, a sua realização? Aleluia. E pergunta o Senhor para a igreja: faltou um dia pão? Faltou um dia a palavra? Não. Tem palavra, tem pão de manhã, tem pão de tarde, tem pão de noite. Aleluia. Tem pão online, tem pão para todos comer. E se a tua alma está com fome nesta noite, sacia com o pão da palavra. Este pão nunca faltará na igreja. Quem sabe Deus nesta noite, mandar, conforme falou nisso da palavra, teve a multiplicação do pão material. Irmãos, às vezes nós temos provas, dificuldades, irmãos, e muitas vezes precisamos, aleluia, que o Senhor multiplique alguma coisa na nossa vida espiritual, multiplique a fé, multiplique a coragem, multiplique o ânimo, aleluia, multiplique a esperança. E nesta noite eu chamo esta palavra: o que precisa ser multiplicado na minha e na tua vida, seja multiplicado em nome do Senhor Jesus. A fé, a esperança. Ah, Senhor, tem só os discípulos, tem um pãozinho e um peixinho. E porque passou a mão do Senhor, irmão, comeu 5.000 e sobejou. Aleluia, irmandade. Glória ao Senhor, promessa que Deus faz na nossa vida aqui hoje. Na tua mão, esta causa, esta necessidade. Na tua mão, aleluia, não dá nada, é pouca coisa. Mas nesta noite o Senhor manda esta palavra dizendo para a igreja: faça uma troca. Na tua mão, na minha mão, na nossa mão não é nada. Aleluia, faz uma troca. Leva na mão do Senhor agora. E na mão do Senhor, o Senhor resolverá. Na segunda parte, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: vamos para outra banda. Já era de madrugada, já era a quarta vigília. E de repente, mandaram, aleluia, veio a ventania, veio a tempestade, e os discípulos tudo assustados: nós vamos morrer, nós vamos morrer. O Senhor Jesus não estava no barco nesse dia. Quando o Senhor foi andando pelas águas, estava de noite, estava escuro. E quando viu a palavra do Senhor, aleluia, verdade, é um fantasma. É um fantasma. Aí o Senhor falou: não é fantasma não. Sou eu que estou aqui para socorrer. E Pedro, irmandade,
muito afoito, sempre foi o apóstolo, ainda foi, sempre estava na frente, tomou iniciativa, aleluia. Falou assim: o Senhor meu guia está no escuro, permita que eu vou contigo aí andando pelas águas. Irmãos, a palavra vai se encaixando tudo pela revelação, a dependência do crente do Senhor. E Pedro, irmão, foi a encontro do Senhor, igual o Senhor andando com o Senhor nas águas. E quando chegou para o Senhor, começou a afundar. Irmãos, tem um mistério nisso aqui, tá? Agora ele começou a afundar, o Senhor pegou na mão dele. Falou: Pedro, você está afundando por quê? Vem aqui, homem com café, pega na minha mão. Aleluia. E ele voltou, irmandade, voltou para o barco. Não está escrito, mas o Senhor está me vendo assim. Ele voltou para o barco, o Senhor anda pelas águas, o Senhor puxando ele. Sabe como o Senhor fez isso, irmandade? Na verdade, ele deve ter uma coisa que já está fazendo de ouro. Se Pedro fosse andando, contar o Senhor, e voltasse andando no seu barco, irmandade, seria o discípulo mais soberbo da face da terra. Está vendo? Vocês vão ser tudo fraco aí. Eu sou corajoso. Olha, eu fui lá com o Senhor, voltei com o Senhor, andando sobre as águas, para cá e para lá. Nada disso. O Senhor fez ele afundar, funda aí, Pedro, porque se ele quiser pegar na minha mão, vai adiante. Glória ao Senhor. É a palavra que Deus dá para nós aqui hoje. Sejamos dependentes do Senhor. Senhor, me ajuda. Como o Senhor gosta de uma oração. Aleluia. Não seja um crente autossuficiente, não. Deixa comigo, eu vou andando. Não. Aleluia. Se você for sozinho, você vai afundar no meio da água e é capaz de naufragar ainda e morrer aqui afogado. Mas se você vier com o Senhor, segura na mão do Senhor. Aleluia. Se tiver alguém aqui, irmandade, a revelação profética da palavra, passando por algum náufrago, aleluia, está naufragando a fé, está naufragando a esperança, Senhor, eu estou afundando, e o Senhor manda esta palavra revelada pelo Espírito Santo e diz: meu filho e minha filha, por que está temido o homem de pouca fé? Ó mulher de pouca fé, o Senhor pega na tua mão agora e te levanta, aleluia, vem comigo que eu te salvarei, aleluia. É a palavra que Deus manda para nós esta noite. Este ano que se encerra e no ano que se inicia, aleluia, vamos clamar ao Senhor: Senhor, me ajuda, nós possamos ser dependentes do Senhor em tudo, irmandade. Na profissão, temos testemunhos de gravidez, de gestação, aleluia, do Tiaguinho, do parte profissional do Gustavo, irmandade. Isto aqui, não estamos enaltecendo o servo de Deus, nós somos servos do ministério. Mas é uma receita, irmandade, que eu aprendi com o meu saudoso pai. O pai, o senhor levou já há alguns anos, minha mãe também de 5 anos de idade. Mas eles tinham costume, irmandade, não gosto de falar isso, da pressão que a gente está trazendo costume de família aqui. Mas, irmão, a gente aprendeu assim, com os antigos, e dá certo. Então, tudo que a gente aprendeu com o pai, com a mãe, com a avó, e deu certo, a gente passa para a irmandade. Tudo que a gente ia fazer, mesmo material espiritual, vamos fazer isso em nome do Senhor Jesus. Até para sair de carro hoje, irmandade, nós vamos sair da garagem, os filhos já aprenderam, casados, todo mundo que já aperta o controle remoto, vamos sair para o culto, vamos sair do mercado, vamos sair para cá, vamos sair para lá, em nome do Senhor Jesus. Vai dar certo. O Senhor ajuda, o Senhor vai ajudando e vai encaminhando, aleluia. Tem a receita de sucesso para toda a igreja. Quer dar certo? Coloca o Senhor na frente de nós. Senhor, vai comigo, me ajuda, e nunca faltará o pão da vida, a palavra de Deus multiplicada dentro da igreja. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em santo.